Boa noite, Amanda, tudo bem? Boa noite, Rogério. Daqui a pouco a gente vai começar a live sobre se as nossas memórias são falsas. E o que significa dizer isso, que as nossas memórias são falsas. Um grande abraço para a Amanda, para o Rogério. Vocês estão chegando aí. Daqui a pouco a gente vai começar, às 8 horas a gente começa a live sobre nossas memórias. O áudio está beleza, Amanda? Tá conseguindo escutar o áudio de uma forma mais... Está audível o nosso áudio? Se tiver audível, por favor, coloca aí se está beleza o áudio, tá certo? Daqui a pouco a gente vai começar. Às 8 horas a gente começa nós começamos a nossa live. Muito bem, obrigado. Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Antoniel Filho, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai começar a live. Às 8 horas a gente começa a falar sobre o tema. Seja bem-vinda, Vera Viana. Maravilha. Seja bem-vinda à nossa live sobre memórias, se as nossas memórias são ou não falsas. Maravilha, maravilha. Amanda, hoje vai ser muito bom o tema, viu? Vai ser se as nossas memórias são ou não são falsas, em que sentido nós podemos dizer que as nossas memórias são falsas. Isso é importante justamente para a gente entender se as terapias que a gente faz, principalmente a terapia com hipnose, ela resgata memórias ou a gente precisa trabalhar mais com as emoções. Ou as duas coisas, são as memórias e as emoções. Então a gente vai entender. E ao mesmo tempo entender se a gente consegue, se a gente, falando em memória, a gente está falando em guardar tudo. Ou seja, entende a memória como se fosse um HD de computador. Justamente isso que a gente vai procurar desmistificar, se as nossas memórias são ou não são um HD de computador. Boa noite, Ana Crísia. Boa noite, Maria Antônia. Sejam muito bem-vindas. Maria de Jesus também aqui está conosco. Um grande abraço, Maria de Jesus. Seja bem-vinda. Genoveva Moreira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dani Duarte. Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre esse tema que é muito interessante, se as nossas memórias são ou não são falsas. Solange, seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Coisa boa, vocês todos aqui conosco para a gente falar sobre memória. Então nós vamos conversar sobre essa realidade que é importantíssima para o nosso processo evolutivo. A memória é importantíssima para o nosso processo evolutivo. A Jandira Mello, seja bem-vinda, Brasil. A Mirtes Brasil também. Muito boa noite, Maria Antônia de Almeida. Já temos 10 pessoas aqui, daqui a pouco a gente começa, falta 2 minutos para a gente começar o tema, tá certo? E a gente vai falar sobre esse tema que é de fundamental importância, principalmente para quem faz terapia. E sobretudo para quem tem transtornos mentais, traumas. A gente vai entender o que significam as memórias falsas num contexto clínico, principalmente para quem tem transtornos. Tá chegando aí a Valneide Braz, seja bem-vinda, Valneide. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live de hoje, nesse trido, não é? Nesse trido de lives, nesse trido hipnótico. Seja muito bem-vinda. Espero que vocês estejam escutando bem direitinho, tá? Espero que vocês estejam escutando. Peço até que vocês me deem um feedback para saber se o áudio está beleza. Boa noite, William Mara. E eu peço aqui, hoje nessa live que a gente interaja um pouco mais, porque eu vou fazer um teste com vocês, tá certo? Um teste muito bacana para saber para que vocês possam perceber se as memórias são ou não falsas, tá certo? Vamos fazer um teste bacana. Muito bem, muito obrigado. Então o áudio tá beleza, né? Tá bem audível. Coisa boa. Abraço para apenas Graziele. Seja bem-vinda também à nossa live. Kelsilene Brito, seja bem-vinda. Maravilha, então todos sejam muito bem-vindos a esta live aqui que vai falar sobre memória, principalmente no contexto terapêutico. Seja bem-vindo a minha querida Mazé de Souza. Mazé é minha personal style. Muito bem, Mazé, coisa boa. Mazé é uma maravilha.
Sejam muito bem-vindas, boa noite, que coisa maravilhosa, temos 14 pessoas. São 20 horas, vamos dar mais uns 5 minutinhos para a gente esperar mais pessoas, possivelmente mais gente venha participar dessa live, tá certo? Muito bem, e aí, o que vocês acham? Eu vou começar a fazer uma pergunta aqui para vocês antes de a gente mergulhar no tema. O que vocês acham? As nossas memórias, elas são literais? Ou seja, quando nós lembramos de alguma coisa, nós lembramos tal qual como aconteceu, exatamente como aconteceu, ou não? Ou as suas memórias são falsas? Aquela memória da infância que você tinha, da sua mãe, e que você tem, né? Da sua mãe, sei lá, no colégio. Essa memória que você traz aí em mente algo muito interessante, algo muito gostoso que até te faz lembrar alguma coisa boa. Isso aconteceu da forma como você está lembrando? Sim ou não? Então você coloca aí. O que você acha? Se aconteceu da forma como você lembra, coloca aí nos comentários. Sim ou não, tá certo? Então é interessante que você possa pensar um pouco sobre isso, tá? Carol Salles, seja bem-vinda, Carol. A Dani disse que não, exatamente, não é da mesma forma como a gente lembra, né? Nem sempre aquilo que a gente lembra é da mesma forma como aconteceu. As nossas memórias, segundo a Dani, não são literais. A Genoveva está dizendo que sim, são literais. A William está dizendo também que as nossas memórias são literais. Vocês vão saber algo extraordinário nessa noite, tá? Algo extraordinário. A Grazi disse, eu sou difícil. A Edna, seja bem-vinda, Edna. A Grazi está dizendo que é difícil de lembrar das coisas. A Jandira está dizendo que não, as nossas memórias não são literais. A Mazé está dizendo que sim. Muito bem. A Grazi está dizendo que mas penso que em algumas vezes são. Pois é. A Maria Antônia está dizendo, moro aqui em Mombaça, sou irmã do Hermano, que morava no Metrópole, que Deus o levou há poucos meses. Realmente foi uma perda, assim, irreparável, né? A gente ficou muito triste com a morte do Hermano. Mas é isso, que Deus o tenha, né? Muito bem, então já são 20 horas e 3 minutos, vamos conversar sobre memória. Por que eu pensei em falar nesse tríduo hipnótico sobre memória? Porque todos os nossos traumas, todos os nossos transtornos, todas as os nossos medos, tudo isso são fundamentados em nossas memórias. As nossas memórias, de certa forma, elas têm o poder de desencadear fortes emoções. E eu quero contar uma historinha verídica que aconteceu. Uma criança, aliás, um senhor procurou um hipnoterapeuta para fazer terapia. E aí ele se queixava de depressão. Veja bem a situação. Observem bem, escutem bem o que aconteceu com esse senhor. Que dando as boas-vindas a Valéria Moraes. Então, esse senhor, ele se queixava de depressão. E ele foi ter uma consulta com o hipnoterapeuta. E em determinado momento, esse senhor, ele relatou uma imagem que ele era criança, estava sentado perto de sua mãe e de repente ele se cortou a mão, cortou ali a mão. E aí ele gritou pela mãe, mãe, minha mãe está cortada, minha mão está cortada. Márcia Costa Porto, seja bem-vinda. E ele gritou para a mãe dele, mãe, a minha mão está cortada. E aí o que foi que aconteceu? A mãe estava ali, né, hipnotizada, lavando os pratos. Quando ela olhou para o filho, ela disse para o filho dela, menino, espera um pouco que eu estou ocupada agora. Para a mãe, que estava ali lavando os pratos, estava altamente aplicada naquilo que estava fazendo, porque ela estava com a cabeça cheia de afazeres, ela não disse nada demais. Ela não disse nada para ofender o filho, ela só pediu para que o filho esperasse um pouquinho enquanto ela terminava ali de lavar os pratos. Mas para a criança que tinha cortado o dedo, Márcia, a gente começou agora, viu? Começou agora. Eu só estou contando aqui uma história para a gente começar a nossa conversa sobre memória. Mas para aquela criança que cortou o dedo e que estava ali sentindo aquela dor e tinha na mãe o único amparo naquele momento, para ela foi um grande impacto.
Então, ela interpretou aquele momento como se fosse um momento pior da vida dela. Porque aquela pessoa que deveria dar carinho, afeto, proteção, amor, simplesmente não foi solícita naquele momento em que ela estava precisando. Então, o que foi que aconteceu? Passou-se o tempo e depois de adulta, essa criança desenvolveu uma depressão. Esse adulto desenvolveu uma depressão e ele não sabia de onde vinha essa depressão. Ele sentia um vazio, uma sensação de abandono, uma sensação, uma dor muito grande. E aí o que acontece? Ele vivia uma vida, ele estava vivendo uma vida com baixa qualidade de vida. De repente, quando ele fez a regressão, ele se encontrou com essa memória. E ele contou que a mãe dele o tinha abandonado no momento que ele mais precisava, que a mãe dele não gostava dele, que a mãe dele, de certa forma, o abandonou. Então, o que foi que aconteceu? Nesse exato momento, aquela criança, ela cresceu desenvolvendo um trauma imenso de abandono que desembocou numa depressão por conta da interpretação que ele fez de um dado momento da sua vida. E quando ele fez a regressão, ele se encontrou com essa memória, mas aos poucos o hipnoterapeuta o ajudou a perceber todo o contexto. E ele começou a perceber os contextos, começou a perceber que na realidade não era um abandono, que a mãe estava lavando os pratos. Depois ele pediu para que ele fosse um pouco mais além. Ele disse que a mãe depois começou a dar carinho para ele, afeto. Mas a questão é que naquele momento em que ele cortou o dedo, gritou pela mãe e a mãe não o atendeu de forma de pronto, ali solícita, segundo ele, a mãe dele não foi solícita àquela dor, aquele corte, aquela situação em que ele estava vivendo, ele guardou uma memória cheia de emoções e essa memória foi uma memória interpretada. Ele interpretou o contexto de acordo com a situação que estava acontecendo e desembocou numa depressão. Eu pergunto a você, essa memória, ela é falsa ou não? Entendam que essa memória que essa criança guardou, será que ela estava de acordo com a realidade? Será que realmente a mãe não queria saber dele? Será que a mãe não foi solícita a ele? Será que a mãe não estava interessada nele? Ou será que foi a forma como ele interpretou e criou essa memória e aí aquela carga emocional? É muito importante a gente perguntar isso, por quê? Porque geralmente é isso que acontece conosco quando nós quando nós adoecemos. Adoecemos adoecemos, seja com a depressão, com a ansiedade, quando o nosso humor, ou seja, as nossas emoções, elas se desorganizam. Elas se desorganizam justamente por conta dessas memórias, que são também formas de nós interpretarmos a realidade. Porque, em última instância, a realidade em si, a realidade é aquilo também que nós interpretamos. E essa criança interpretou daquela forma. A pergunta é, será que essa criança ela estava sendo literal? Será que houve ali uma memória literal de acordo com a realidade? Será que realmente a mãe não estava solícita, não é, a dor do seu filho? Ou naquele momento a mãe estava tão ocupada em lavar prato que ela acabou não se apercebendo que o filho precisava ali naquele momento de ajuda. E continuou a lavar o prato, depois que percebeu, foi cuidar do filho. É interessante isso porque por conta de uma situação dessa, aquela criança levou esse problema para a vida dela, e a qualidade de vida dela decaiu, na vida adulta desenvolveu uma depressão. E aí qualquer situação que ela, depois que esse adulto ele ia se sentindo, de certa forma, abandonado ou rejeitado pelo grupo, seja na empresa, seja na família, seja no trabalho, automaticamente, como um gatilho, dispara aquela emoção desordenada que tem como base, tem como fundamento aquela situação ocorrida na infância. Agora, é interessante que todo esse gatilho que dispara essas emoções são gatilhos que disparam uma emoção atrelada a uma memória. E vocês estão matando aqui a charada. Não foi literal. Para ela foi o fim do mundo. Para ela foi o abandono da mãe. Mas a mãe não a abandonou.
É só uma questão da gente perceber que nós interpretamos a realidade, em cima daquilo que nós interpretamos, nós criamos o nosso mundo. E esse mundo, ele tem a cor que nós pintamos. Claro que existem situações reais, que são situações concretas, que são situações de dor, que são situações concretas, objetivas, mas muitas vezes nós adoecemos por interpretações que nós fazemos da realidade. E essas interpretações podem nos causar diversos transtornos. Eu vou citar um outro exemplo. Quem de vocês aí, mas antes de citar o exemplo, quero perguntar a vocês uma coisa. Quem de vocês tem fobia a algum tipo de animal? Por enquanto que vocês vão pensando aqui, eu quero mandar um abraço para a Cleuda Albuquerque, para o Palhaço Leleco, para a Maria de Jesus, a Cindy Nicole, a Vera Façanha. Muito bem, todos vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, a questão é, de vocês, quem tem fobia? A Vera Façanha está dizendo eu. Muito bem. Tem mais alguém que tem fobia? Existe uma diferença entre fobia e medo. O medo a gente enfrenta, a gente é capaz de enfrentar, a gente é capaz... Inclusive a gente é capaz de sentir aquele medo, passar em frente ali, aquele animal, mas continuar andando sem entrar em pânico, sem se desesperar, como a Vera está dizendo que ela tem pânico de rã. E tem gente aqui que está dizendo que tem pânico de cobra, né? Fobia de cobra. Qual é a diferença do medo para a fobia? Porque a fobia é um medo exagerado, que faz com que a gente tenha ataque de pânico, que a gente paralise, ou que a gente entre num desespero imenso. Então a fobia já é uma experiência muito mais grave. E vocês sabem que a fobia, se você pede para um fóbico pensar sobre o animal que desperta esse medo, se você pede para o fóbico fechar os olhos e pensar nesse animal, o fóbico tem uma reação terrível. O nosso querido Antônio Damasio, ele diz que o corpo é teatro das emoções. Então, quando o fóbico ele fecha os olhos e pensa no animal que ele tem fobia, ele tem uma descarga emocional muito forte. Seja bem-vinda, Patrícia. Seja bem-vinda, Dora Ferreira Ribeiro. Então, o que acontece? O fóbico ele tem esse medo exagerado. O que acontece? Como foi que surgiu esse medo? E se você pede para o fóbico representar a imagem do animal que ele tem fobia, ele vai geralmente dizer que esse animal é imenso, é gigantesco, com um rosto ameaçador. Certa vez eu fui fazer uma intervenção com hipnose numa menina que tinha medo de barata. Eu perguntei para ela, fecha os olhos, eu pedi para ela fechar os olhos e imaginar uma barata. Ela entrou num estado terrível. Depois eu disse para ela, vai ser a última vez que você vai sentir essa fobia. Eu quero que você me diga como é essa barata. Ela disse, essa barata é deste tamanho, não dá nem para aparecer na tela, né? Vou fazer assim, deste tamanho, tem a coxiz, um rosto ameaçador, eu acho que essa barata quer me matar. O que tem por detrás dessa barata? Será que existe uma barata deste tamanho? Não existe uma barata deste tamanho. E a gente fez nós fizemos uma regressão nela e nós descobrimos que o medo dela iniciou porque uma pessoa da família, que ela queria muito bem, correu atrás dela com a barata e jogou no cabelo dela e disse, essa barata vai te matar. E ela, muito criança, entrou em pânico, aquilo ficou na mente dela e de repente desenvolveu uma memória falsa de que a barata era um animal que mata, que destrói, ameaçador. Inclusive o tamanho da barata corresponde à ideia de barata que ela tem na cabeça. A ideia de barata surgida de um evento que ela interpretou como um evento terrível, ameaçador. Então, as nossas memórias, no contexto traumático, geralmente são memórias falsas. É interessante a gente pensar aqui, eu vou dar para vocês aqui um exemplo muito interessante. É que nos Estados Unidos, tem um livro muito bom antes da gente falar sobre isso, que é esse cara aqui, ó, do Leonard Mlodinow. Leonard Mlodinow, na verdade. O nome deste livro é Subliminar. O Leonard Mlodinow, ele é o adepto do novo inconsciente. Inclusive, ele escreveu, junto com Stephen Hawking, aquele grande físico que faleceu há pouco tempo, escreveu Uma Brevíssima História do Tempo. E ele é um dos que contribuiu para aquele seriado MacGyver, certo? Um abraço aqui para Maria Antônia. Então, o que acontece? Um abraço aqui para Cleide Lima.
Ele diz aqui nesse livro, Subliminar, que nos Estados Unidos acontece muitas memórias falsas, principalmente na identificação de pessoas, de criminosos. Para vocês terem ideia, 75 mil exames de reconhecimento todos os anos nos Estados Unidos, de 20 a 25%, as testemunhas fazem escolhas que a polícia sabe que é incorreta. Por que a polícia sabe disso? Porque a polícia pega pessoas, coloca também outras pessoas como figurantes para poder completar a fila daqueles que a pessoa vai ter que indicar, e geralmente essas pessoas, vez por outra, elas indicaram figurantes. Aconteceu um caso nos Estados Unidos de uma moça que apontou como o criminoso uma pessoa que não era a pessoa criminosa. E ela, por várias vezes, continuou apontando aquela pessoa. A gente chama essas pessoas de inocentes conhecidos, porque essas pessoas elas estão apontando diretamente, ou seja, algumas pessoas apontam diretamente ali, outras que não cometeram crime. E aí esses estudos foram chamando esses casos foram chamando a atenção de especialistas que foram estudando a questão das memórias falsas. E é interessante que tem um cara chamado Hugo Minsterberg. Ele foi aluno de dois grandes expoentes da psicologia experimental, Wundt e o William James. Esses dois foram responsáveis pela psicologia, pelo surgimento da psicologia experimental. Wundt, não é? Ali no Velho Mundo, ou seja, na Inglaterra, não é? E James nos Estados Unidos. Então o que acontece? É interessante que esses dois grandes expoentes foram professores do Hugo Minsterberg. O que acontece com as nossas memórias? Geralmente quando nós lembramos de alguma coisa, a Gorete está perguntando, é somente a memória que gera fobia? Bom, a memória, quando você entra em contato com uma realidade e que você de repente interpreta aquela realidade de uma determinada forma, aquela sua interpretação da realidade, porque veja bem, você tem uma barata, que é um animal, você tem uma pessoa que causa uma determinada emoção em você, jogar a barata, então isso, o tom de voz da outra pessoa, a emoção que a outra pessoa coloca, a forma como você capta a outra pessoa falando, o objeto que é lançado, o animal que é lançado em você, a forma como você associa isso e você gera uma memória com uma carga emocional muito forte. Não é só a memória em si, mas é a carga emocional que você põe sobre essa memória. Por detrás das nossas memórias tem uma carga emocional muito forte, que é por conta da interpretação que você faz da realidade. Então, essa carga emocional é que faz toda a diferença quando você desenvolve uma fobia, uma depressão, uma ansiedade. E essa carga emocional está ligada a uma memória que foi produzida devido a acontecimentos. Então, esses acontecimentos são interpretados por você. Mas aquilo que você interpreta do que aconteceu nem sempre é aquilo que aconteceu mesmo. Então aí o que você tem de fobia, de ansiedade, de depressão, é por conta de uma interpretação também sua, tá certo? Quero aqui mandar um grande abraço para Cristina, aliás, para Leila, para Celina Rocha, para Gislane Menezes, a Ila a Marbelle. E aí o que acontece? A gente pode perceber que essas pessoas que apontavam essas outras como praticantes de um crime, elas estavam, na verdade, acreditando que aquela pessoa apontada era, na verdade, o criminoso. Aí onde está a grande questão. Por que ela acreditava que ele era o criminoso? E aí o Hugo Minsterberg, nesse livro é citado por Leonard Mlodinow no livro Subliminar, ele vai dizer 3 pontos, ele vai colocar 3 pontos fundamentais sobre as nossas memórias. Primeiro, as pessoas têm boas lembranças de aspectos principais dos eventos, mas uma má lembrança de detalhes. Quer dizer, quando acontece alguma coisa com a gente tem lembranças de aspectos principais. A gente consegue lembrar de aspectos principais. Alguma coisa que nos marcou.
aquilo que nos marca num evento, nós nos lembramos, e aquilo dali causa em nós uma determinada memória, e essa memória fica de eventos principais. Mas os detalhes, nós temos dificuldade de guardar aqueles detalhes. Temos dificuldade de guardar os detalhes. O que faz o nosso cérebro? O que faz o nosso cérebro? Quando nós vamos recontar aquele evento, nós lembramos dos eventos principais, mas aí somos pressionados a lembrar dos detalhes. Inconscientemente, o que nós vamos fazendo? Nós vamos colocando camadas. E essas camadas que nós vamos colocamos é, na verdade, aquilo que nós vamos interpretando. Então nós vamos enxertando as lacunas com interpretações nossas. E aí o que acontece? Chega um certo momento que nós criamos nós contamos uma história com alguns detalhes principais, mas cheios de enxertos, vamos dizer assim, né? Nós vamos colocando interpretações nossas nessa realidade. E aí o que acontece? Criamos uma história que nem sempre corresponde exatamente àquilo que acontece. Eu vou citar um estudo também para que vocês possam ficar cada vez mais assim empolgadíssimos com essa questão. Vocês sabem, e eu falo isso por uma questão na linguagem de informática, nós recebemos um bombardeio de informações de fora, pelos nossos sentidos. Então nós estamos recebendo um bombardeio de informações. Pessoal, pelos nossos sentidos nós conseguimos receber um bombardeio de informações correspondente a 11 milhões de bits por segundo. 8 bits correspondem a 1 byte. 1 byte, na linguagem de informática, é como se fosse um caractere, um símbolo, um espaço, um ponto no nosso alfabeto. Então vou repetir. Os nossos sentidos estão recebendo 11 milhões de bits por segundo. E mais, o que nós conseguimos ter consciência disso é apenas 50 bits, de 16 a 50 bits por segundo. A nossa consciência, ela só consegue perceber, nós só conseguimos perceber conscientemente de 16 a 50 bits por segundo. Mas nós recebemos do ambiente, pelos nossos sentidos, 11 milhões de bits por segundo. E 8 bits corresponde a como se fosse uma letra, um símbolo, um caractere. Agora você imagina que tudo aquilo que nós, vamos supor, nós estamos aqui falando, eu estou aqui falando para você, você está na sua casa, você está aqui teclando, tá entendendo? O que acontece? Você está sendo bombardeado por diversas informações. Somente algumas informações você está percebendo. Outras você está deixando passar. Então o que acontece? Quando você vai contar sobre esse momento, você vai contar aquilo que mais te chamou a atenção. Mas outros detalhes vão sumir, vão fugir da sua mente. Se nós nos encontrássemos aqui, se aqui a gente fizesse grupos dessas pessoas que estão assistindo aqui a live e pedisse para que cada grupo contasse algo sobre essa live, cada grupo ia contar algo diferente. Cada pessoa ia contar algo diferente para outra pessoa. Algumas coisas iam convergir, outras a outra pessoa nem ia se lembrar, e outras até iam acrescentar algumas palavras que não estavam na nossa live. Sabe como é que é isso? Aquela brincadeirinha de infância que a gente tinha, aquela brincadeirinha que se chama telefone sem fio. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio, coloca aqui, eu já brinquei. Eu já brinquei, no caso. Você coloca aí, eu já brinquei. Telefone sem fio. Uma conversa começa aqui, uma palavra, uma historinha é contada aqui. Quando chega lá na frente, a história está completamente deturpada. E a pessoa acredita que passou a conversa, a palavra correta. Entendeu? Então, isso é o que acontece, gente. A Vera Facena está dizendo que já, a Genoveva também, não é? A Amanda está dizendo já, muito bom. A Cleide Lima, eu já. Não é? Então, o que acontece? A gente tem essas memórias falsas, porque nós não conseguimos guardar tudo na nossa memória. A Carol está dizendo eu, a Michele também. A Michele, nossa querida psicóloga Michele, já brincou também. Então nós guardamos essas memórias falsas, ou seja, nós temos essas memórias falsas. Nós não conseguimos abstrair, ou seja, nós não conseguimos ter todas essas memórias no nosso
no nosso consciente ou no nosso subconsciente. E quando a gente vai contar uma história, a gente vai sempre colocando alguma coisa lá. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem já fez isso, por favor, coloque aí nos comentários. Vocês já tiveram um sonho e que quando depois que acordaram, que lembraram o sonho, começaram a esquecer do sonho e de repente quando foram contar, começaram a acrescentar algumas coisas ali e de repente você ficou se perguntando, mas será que aconteceu do jeito que eu sonhei? Do jeito que eu disse? Já aconteceu isso? Se aconteceu, também coloca aí nos comentários. Tá certo? Então, o que acontece? As nossas memórias, elas são falsas. A gente sempre vai colocando algo ali para enxertar as lacunas que ficam, porque a gente não consegue guardar tudo. Então, a nossa memória não é como se fosse um Winchester de computador. Não é como se nós tivéssemos aqui na nossa mente, no nosso cérebro, vamos dizer assim, um reservatório que aquilo vai sendo depositado ali. Não. O nosso cérebro, como ele é muito dinâmico, ele vai enxertando coisas diferentes. A nossa mente vai enxertando coisas diferentes naquilo que a gente vai lembrando. E uma coisa também importante, todas as vezes que você fala sobre uma determinada memória, que você lembra de algo e que você vai lembrando várias vezes, falando várias vezes, esse dado que você vai falando, ele vai ficando cada vez menos intenso em emoções. Então, quando eu estou geralmente na clínica, eu peço para que a pessoa fale várias vezes o problema. Às vezes a pessoa acha que eu não estou prestando atenção nela, eu estou anotando tudo. Mas aí quando ela chega com uma demanda, ela começa a falar sobre o problema dela, eu peço para ela falar várias vezes sobre o problema, várias vezes, para que ela comece a perceber, porque ela vai começando a se dar conta de que aquele problema ele vai se tornando cada vez menos intenso em emoção. Porque todas as vezes que nós contamos uma história, não é a mesma história que nós contamos. Porque a nossa mente ela vai reeditando aquela história, nós vamos colocando elementos novos, se não é elementos com aquelas memórias que a gente tem, são emoções diferentes que a gente vai colocando. Então a nossa história ela vai sempre ficando menos intensa. Por isso é interessante a gente entender isso. As nossas memórias elas são falsas. Aquilo que você lembra do seu passado nem sempre aconteceu do jeito que você lembrou. Eu tenho um amigo hipnotista chamado Alberto Delisola. Ele dizia que quando era criança, ele jurava que tinha andado de balão. Por que ele pensava que tinha andado de balão? Porque quando ele era criança, ele assistia muito o Balão Mágico. Eu acho que o pessoal aqui da minha idade sabe muito bem o que eu estou falando, né? Balão Mágico. Se você já sabe o que é Balão Mágico, diz assim, eu assisti a Balão Mágico. Então o que acontece? Ele era criança, assistia ao Balão Mágico, na cabeça dele, criança tem uma cabeça muito fértil, a criança, ele quando era criança, começava a se imaginar voando no balão. E ele cresceu achando que tinha voado no balão. E aí o que acontece? Ficou adulto e essa imagem dele voando no balão se tornou algo fixo. E aí ele começa, ele acreditava que tinha andado de balão e a mãe dele disse que nunca ele andou de balão. Então para você perceber que as nossas memórias são falsas, nem sempre aquilo que você imagina que aconteceu, ou lembra que aconteceu de verdade. Agora imagine você, isso é muito bom, isso pode nos dar uma angústia, mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque a gente também pode imaginar, a gente pode tomar consciência agora que boa parte, ou quase todas os nossos adoecimentos, os nossos transtornos, geralmente têm como base uma memória falsa, inclusive uma memória falsa que causa determinadas emoções. Eu vou fazer um teste com você. Eu vou fazer agora um teste com você para provar agora que as suas memórias são falsas, tá certo? Vou fazer aqui um teste bem bacana. E aí eu gostaria que você se concentrasse nesse teste, tá bom? Então deixa o balão mágico para lá, o balão mágico voou. A nossa querida Márcia está dizendo, minha prima dizia que entrou na nave da Xuxa. Olha aí, ó, a Márcia dizendo que minha prima dizia que entrou na nave da Xuxa. Exatamente essas pessoas, muitas vezes as pessoas elas têm essa ideia de que aconteceu daquele jeito. A Cristina, a Leila está dizendo, super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido, é verdade. Tem gente aqui dizendo que não é do tempo dela, mas eu sei que é, tá certo? Então o que acontece?
as nossas memórias são falsas. Vocês têm alguma pergunta a respeito disso? Quero aqui mandar um abraço para o Júnior, para Eli Rodrigues, para a Bia, né, para a nossa querida Bia. Então, eu quero fazer um teste com vocês. Estão preparados para fazer um teste? Estão preparados para o teste? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou dizer umas palavras para vocês, tá certo? Eu vou dizer umas palavras para vocês. E aí, eu vou pedir para que vocês memorizem essas palavras. Não pode trapacear, tá certo? Não pode trapacear, tá certo? Não pode estar escrevendo isso em algum lugar. Então eu vou dizer umas palavras aqui para vocês. Peço para que vocês decorem essas palavras. Quero que vocês decorem, peço para vocês decorarem essas palavras, tá bom? Eu vou começar a dizer as palavras. Um abraço para a nossa querida Daniele Kelly. Muito bem, Daniele, que maravilha. O Wellington, um abraço para o Wellington. Então, para a Raquel também que está aqui conosco. Então eu vou dizer aqui umas palavras para vocês. Por favor, decore essas palavras. Vamos lá. Pirulito, azedo, açúcar, amargo, bom, sabor, dente, agradável, mel, soda, chocolate, coração, bolo, comer e torta. E aí, vocês conseguiram decorar as palavras? Então, espero que vocês não tenham conseguido decorar as palavras, tá? Porque quem consegue decorar as palavras da forma como elas estão descritas tem sérios problemas mentais, tá certo? Inclusive, é complicado. Mas conseguiram decorar as palavras? Conseguiram... Muito bem, Genoveva. Graças a Deus, né? Que você não conseguiu decorar todas. Esqueci foi tudo, muito bem. Não todas. Alguns conseguem decorar umas e outras conseguem decorar outras. A Vera Façanha disse que não, mas conseguiram decorar algumas palavras? E aí, se vocês conseguiram decorar algumas palavras, coloque aí algumas, tá certo? Pois agora eu vou dar 3 palavras para vocês e vocês vão me dizer quais dessas 3 palavras estavam naquela lista, tá certo? Eu vou agora dar 3 palavras para vocês e vou dizer quais das 3 palavras estavam na lista. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha 2, mas vai ter sempre alguma palavra ali. Pode ser uma ou 2, certo? Então vamos lá. Eu vou dar 3 palavras para vocês, tá? Sabor, ponto e doce. As 3 palavras que eu vou dar para vocês. Sabor, ponto e doce. Eu quero que vocês me digam agora quais são as palavras que estavam naquela lista. Sabor, ponto e doce. Essas 3 palavras, eu quero só que vocês me digam. Essas 3 palavras... Não, vejam bem, pessoal. Dessas 3 palavras que eu acabei de dizer para você. Sabor, ponto e doce. Qual é dessas 3 palavras? Doce. O que mais? Se tiver uma ou 2, sabor. Franzé Pinheiro disse que sabor. Doce, doce. Se tiver mais outra, também pode colocar. Amanda disse que ponto não tinha. Doce, não é? Doce. Sabor e doce, exatamente. Olha aí. Doce, vamos lá. Sabor e doce. Não tinha ponto, claro. Estou perguntando das 2, dessas 3. Sabor e doce. Sabor. Isso, muito bem. Doce. Sabor. Sabor. Olha que maravilha. O que mais? Doce. Rapaz, vocês conseguem decorar mesmo, viu? Doce e sabor. Vamos lá? Pirulito, chocolate, café, não. Essas 3 palavras, Maria. Sabor, doce, ponto. Ou sabor, ponto e doce. Quais são dessas 3 palavras? Pode até ter 2 palavras. Quais são dessas 3 palavras que estavam naquela lista que eu falei? Pode ser sabor, doce, ponto. Pode ser sabor, doce. Pode ser ponto, sabor. Quais são as 2 palavras? Não tinha um amargo. Dessas 3 palavras, quais são as palavras que tinham lá? Doce, exatamente. Tem mais alguma que vocês se lembram? Isso, muito bem. Muito bem. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acha que tinha a palavra ponto? Diz aí, quem acha que tinha a palavra ponto? Diz só que se assim, tinha. Diz aí, tinha. Quem acha que tinha a palavra ponto lá naquela lista? Coloque aí. Sabor e doce. Vocês foram excelentes.
havia a palavra doce, não é? Eu vou repetir para vocês, não é? Havia a palavra doce. Não havia a palavra doce? Muito bem. Só que eu digo uma coisa para vocês, pessoal. A palavra doce não estava na lista. Não estava na lista. Havia a palavra sabor, mas a palavra doce não estava na lista. Só havia sabor e somente. Para vocês terem ideia como que vocês aqui, quase todo mundo falou que havia a palavra doce. Mas na verdade não havia a palavra doce. Depois vocês olhem lá, eu vou dizer de novo as palavras, tá certo? Para que vocês possam ver que a palavra doce não existia. Ó. Vejam bem, pirulito, azedo, açúcar, amargo, bom, sabor, dente, agradável, mel, soda, chocolate, coração, bolo, comer e torta. Não havia doce. Não havia doce. O sabor havia, mas não havia doce. Então o que acontece? Nossas memórias são falsas. Vocês estão vendo aí como as nossas memórias são falsas? Por que vocês colocaram a palavra doce? Porque a gente colocou muitas palavras como torta, chocolate, como açúcar, como pirulito, como mel. Essas palavras, elas trazem algo subliminar, que é o doce. Então, o que acontece? Nós, geralmente, quando nós lembramos daquilo que é essencial, daquilo que é mais importante, mais fundamental. Então, o que acontece? A Cristina diz zero, a Leila diz zero para a minha memória. Então, o que acontece? A gente associa e chega a um resultado, mas essa associação parte da capacidade que nós temos de abstrair o que é o sentido, ou como dizia os linguistas, aquilo que nós chamamos de linguagem profunda, que é a ideia central da coisa. Então, vocês falaram doce por quê? Porque associaram todas as palavras como chocolate, bolo, comer, torta, não é? Vocês associaram o pirulito, o açúcar ao doce, mas o doce não estava na palavra. E é isso que acontece com as nossas memórias. Nós pegamos aquilo que é a ideia central da coisa, e nós esquecemos daquilo que é superficial, E aí, pegamos o que é central, muitas vezes, da forma como nós interpretamos. E ficamos com aquilo que é interpretado. E aí o que acontece? Simplesmente nós achamos que aquilo que nós acreditamos é a verdade. E aí erguemos todo o nosso pensamento, erguemos toda a nossa forma de sentir, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de se relacionar com os outros, de viver a vida de acordo com aquilo que a gente interpreta. Agora, é muito importante a gente entender o seguinte: quando a gente vai para a terapia, é um momento em que a gente se pergunta, será que a coisa aconteceu daquele jeito mesmo? Não é? E a gente ajuda a pessoa a dar um novo norte naquilo que ela sente, naquilo que ela imagina que aconteceu. Ou naquilo que ela está sentindo, ou aquilo que aconteceu, mas que ela está sentindo um sentimento muito exagerado em relação àquilo que aconteceu, que está prejudicando a vida dela. E a gente procura ajudar a pessoa a modular essas emoções. Por isso que é muito importante a gente entender que as nossas emoções, elas são assim, elas são pautadas nessas memórias. E elas também compõem as nossas memórias. E elas dão ritmo às nossas memórias, dão cores às nossas memórias, cores aos nossos pensamentos. E é por isso que a gente precisa entender que o gato que a Aline tem fobia não é o gato de verdade. Porque o gato de verdade, não é, Aline? Não é aquele gato que você imagina. Aquele gato que você imagina é como o doce que você achava que estava aqui nessa lista. Aquela tristeza, aquela tristeza ou até mesmo aquela ansiedade patológica que você tem é o doce que não estava na lista. Ou seja, a lista real difere da lista imaginária. Então, o mundo que nós imaginamos e que nós recordamos é diferente do mundo real. E justamente esse mundo que nós imaginamos é um mundo
que pode nos fazer ter sofrimentos mentais, sofrimentos psíquicos. E é por isso que a gente precisa, na terapia, trabalhar esses sofrimentos. Eu quero, inclusive, falar uma coisa aqui para vocês, muito importante, é que, no parênteses, a Maria Jesus diz que tem pessoas que eu tenho fobia. Então, quer dizer, a gente tem, na verdade, essas fobias, esses medos, essas ansiedades pautadas em memórias falsas. Por isso que é muito importante a gente trabalhar as emoções, porque as emoções que vêm daí é que elas podem dizer se na verdade a gente vai ter uma vida com qualidade ou uma vida sem qualidade. E o que a gente quer é vida com qualidade, a gente quer qualidade de vida. Agora vocês imaginem isso. Depois de tudo que a gente falou sobre memórias falsas, imaginem vocês. Para mim, no meu modo de ver, é muito bom saber que as nossas memórias são falsas. Por quê? Porque, por um lado, me deixa mais tranquilo. Claro que, por um lado, me deixa um pouco assim, pensativo. Porque tudo aquilo que eu vivi no passado, muita coisa é coisa minha, que eu pus ali. Mas também, ao mesmo tempo, eu começo a imaginar que os meus dramas psíquicos pautado em cima disso, de memórias falsas. A Michelle está dizendo, por isso na terapia muitas vezes voltamos ao passado para que haja ressignificação. Agora tem uma coisa, Michelle, que você falou que eu gostaria de completar. Na terapia com hipnose, a gente resgata, quando a gente faz regressão, a gente vai voltar para esse passado. Mas como a nossa memória ela não é um Winchester de computador, ou seja, as nossas memórias elas não são um reservatório que tudo ali fica armazenado, é muito importante a gente não cair naquela história de ser Sherlock Holmes, achar que a gente vai cascavilhar, ou seja, a memória das pessoas, encontrar memórias ali reais e trabalhar com aquilo. É muito importante a gente entender que a terapia com a hipnose é uma terapia que a gente trabalha com emoções. Quando a gente trabalha essas emoções, a gente consegue dar um novo sentido a essas memórias. É como se você tivesse um quadro. O quadro, você tem a pintura e a moldura. A pintura é como se fosse o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Né? Aconteceu, por isso que a pessoa está com a moldura emocional específica. Só o que acontece? Não dá para mudar o passado, não dá para mudar o que aconteceu, seja lá o que aconteceu. Mas dá para mudar a forma como a pessoa interpreta o que aconteceu. Dá para mudar essa moldura, colocar uma moldura diferente. Seja uma moldura de uma certa indiferença àquilo que aconteceu, seja uma moldura de perdão, seja uma moldura de, sei lá, de superação, porque perdão é superação, né? Então perdão, às vezes até indiferença é também superação. Exatamente, Michelle, isso significa ressignificar, como você falou, que é mudar a forma de olhar, que isso é ressignificação, não é? No entanto, a gente precisa entender, e aí na hipnose, eu sempre falo isso para as pessoas, que a gente precisa entender é que muitas vezes essas memórias são falsas, porque, vamos lá, vamos voltar para o passado. Já aconteceu um caso assim. Você sabe por que a psicologia abandonou a hipnose na década de 60? Depois foi que a psicologia, porque para quem não sabe, a psicologia, a medicina, a terapia ocupacional, fisioterapia, todas essas ciências, elas reconhecem a hipnose. Só que a psicologia teve um tempo que ela abandonou a hipnose. Por que a psicologia abandonou a hipnose? Porque na década de 60 havia muitas memórias falsas nas clínicas de psicologia. Por quê? Porque as pessoas achavam que estavam, por exemplo, a pessoa ia para lá fazer a regressão e dizia que estava sendo abusado pelo pai. Quando na verdade não houve o abuso. Era uma memória falsa que a pessoa estava resgatando. Por isso que, para a gente sair desse impasse, a gente precisa trabalhar as emoções que estão por trás dessa ideia de abuso. Justamente para que a pessoa, a partir dali, porque aquela emoção, o sentimento da pessoa ser abusada, é um sentimento terrível. A gente precisa trabalhar as emoções que estão por trás. Claro que a gente olha para o cliente e o que o cliente diz na terapia é a verdade dele. E a gente não pode questionar essa verdade. Questionar de que forma? Eu não posso dizer para o meu cliente que ele está mentindo. Não posso dizer. Dizer que as nossas memórias são falsas não quer dizer que nós somos mentirosos. Quer dizer que as nossas memórias, a nossa mente, ela tem os seus mecanismos. Esse enxerto dessas lacunas, dessas memórias que acontecem,
são um mecanismo do inconsciente. Então a pessoa não está ali fazendo isso porque ela quer fazer, meramente porque ela quer fazer. Mas a gente tem que ver o seguinte, que é a verdade do cliente, e a gente tem que trabalhar em cima das emoções do cliente, pedir para que ele perceba o contexto, se é realmente aquilo que está acontecendo. Eu me lembro, tem um vídeo até na internet, no YouTube, que Dave Elman foi tratar. Dave Elman é um grande expoente da hipnose clássica. No curso agora no dia 25 e 26 vou falar sobre ele. Dave Elman foi tratar uma pessoa com gagueira. E quando ele começou a trabalhar essa pessoa com gagueira, a gagueira dele se desenvolveu porque ele sentiu um medo imenso do pai, porque achava que o pai ia puni-lo. E aí o que acontece? Porque ele tinha matado uns animais. Na cabeça dele eram uns pintos, me engano, os pintos eram uns patos, não estou lembrado muito bem. Ele afogou os patos, ele afogou, e na cabeça dele tinha afogado os patos. Mas quando ele fez a regressão, que foi visto contexto por contexto naquele momento, o pato não morre afogado. E o hipnoterapeuta disse, foi pato mesmo, pato não morre afogado. Aí ele disse, porque o pato sabe nadar. Aí ele começou, não, foram pintos, foram pintinhos. E aí foi se desdobrando toda a terapia até que ele chegou ao acontecimento de que ele tinha feito aquilo, ficou com muito medo do pai brigar com ele, não é? E de repente ele desenvolveu uma gagueira por conta de um trauma muito grande, um medo muito grande que ele simplesmente teve por conta daquela história. E depois ele começou a chorar, o pai mandou ele calar a boca, mandou ele silenciar. E isso causou uma gagueira e ele entrou gago no consultório de Dave Elman e saiu falando fluentemente, sem nenhum problema de gagueira, porque resolveu o problema lá. Então o que eu estou dizendo para vocês é que, vejam, o cara tinha uma memória falsa da infância dele. Então o pai não foi tão assim ríspido com ele, mas foi a forma como ele talvez esperasse que o pai fosse. E a forma como ele interpretou o pai. Então isso tudo gerou transtornos e gerou uma gagueira. Então é importante a gente entender isso. Que as nossas memórias elas têm um grande poder de fazer isso. Eu falo aqui para vocês sobre mente, sobre cérebro. Eu quero só dizer uma coisa para vocês antes da gente encerrar essa live. Vocês estão gostando dessa live? Antes me respondam se vocês estão gostando da live. Nós já temos 47 minutos de live. Se você estiver gostando da live, coloca aí, eu estou gostando. E amanhã vai ter uma live imperdível, viu? Que é sobre emoções. Sobre as nossas emoções. Aí coloca aí, se você está gostando. Muito bem, Júnior, obrigado. Então, o que acontece? É muito importante que a gente entenda que as nossas memórias, elas levam a essa questão. Mas eu quero falar um pouco sobre duas coisas antes da gente terminar, sobre mente e cérebro. A gente acha que mente é uma áureazinha que fica aqui ao redor da pessoa, uma áurea celestial, não é? Tem pessoas que dizem assim, minha mente divagou e eu fui para um outro espaço. Pode ser tudo menos a sua mente. O que é a mente, gente? A mente nada mais é do que o funcionamento do cérebro. Não é uma areazinha, não é uma áurea que está aqui ao redor de você. A mente é um funcionamento do seu cérebro. Isso é mente. E a sua mente é a forma como o seu cérebro funciona. Então, quando a gente fala de inconsciente, quando a gente fala de subconsciente, quando a gente fala de consciente, é uma forma da gente falar, é a forma de dizer como o cérebro funciona. Claro que quando Dave Elman e até mesmo Jerry Kay, ele falava do modelo da mente que a gente vai estudar no curso de hipnose, quando a gente fala de consciente, subconsciente, inconsciente, ou Freud falava consciente, pré-consciente, inconsciente, ou quando Milton Erickson falava apenas de consciente e inconsciente, nós estamos falando de modelos. Esses modelos, não é que lá no seu cérebro tenha lá um consciente ali, bem assim, sabe? A gente tem que entender que a mente é apenas o funcionamento do seu cérebro. Se a mente é um funcionamento do seu cérebro, esses modelos da mente que a gente tem aí, a 3x4, são metáforas para falar como o cérebro funciona, em última instância. Então no curso de hipnose, no dia 25 e 26, a gente vai falar sobre isso. Opa, um grande amigo meu, Judicael Castelo Branco, um abraço aí para você, meu amigo. Que bom, uma honra você estar aqui. Então, o que acontece? A nossa mente, essas nomenclaturas são metáforas, certo? São metáforas para a gente entender
o cérebro, para a gente entender o funcionamento, melhor dizendo, para a gente entender o funcionamento do cérebro, tá bom? Porque o cérebro, pelo cérebro, é só um conjunto de neurônios, com giros, com sulcos, não é? Com estruturas. O cérebro é isso, mas o funcionamento do cérebro é a nossa mente. A nossa querida Maria Antônia de Almeida perguntou se pode compartilhar. Na hora, pode compartilhar sim, tá certo? Muito bem. A Gorete disse que me fez algumas perguntas. Gorete, por favor, quais são as perguntas? Você pode mandar também essas perguntas, vocês podem mandar essas perguntas para o meu WhatsApp, tá certo? 99985-1025. 99985-1025. Manda para mim as perguntas que eu faço questão de respondê-las. Então, dias 25 e 26 de julho, nós teremos um curso. Nós não temos mais vagas, as vagas se esgotaram para o dia 25 e 26. Nós disponibilizamos apenas 10 vagas sobre o curso de hipnose clínica para iniciantes. Então tem 10 pessoas que estão querendo conhecer mais a mente humana, conhecer a hipnose e quem sabe até se tornarem hipnoterapeutas. E em agosto, na segunda semana, no segundo final de semana de agosto, a gente vai ter uma outra turma. Então eu vou divulgar aqui no Instagram a outra turma e também lá no Facebook a outra turma de hipnose para o segundo final de semana de agosto, que é hipnose clínica para iniciantes. Nós vamos trabalhar dentro daquilo que nós chamamos de hipnose clássica, mas nós vamos fazer uma diferenciação aí. Porque a hipnose clássica é da década de 60 ou até um pouco antes. A gente vai fazer uma diferenciação nesse processo, tá certo? Vai incluir o Leonard Mlodinow, esse livro Subliminar. Vamos incluir também outros textos interessantes. Pra vocês terem ideia, esse Leonard Mlodinow, ele é doutor em física e trabalha no Instituto de Tecnologia da Califórnia e escreve sobre o novo inconsciente. E é em cima dele que a gente vai trabalhar esse processo. A Márcia está perguntando se esse curso é presencial ou online. Márcia, é presencial. Nos dias 25 e 26 é presencial. Segundo os decretos do governador, a partir do dia 22 a gente já pode fazer cursos dessa forma. Então no dia 25 e 26 de julho vai ser presencial e em agosto também presencial, no primeiro final de semana. Se você quiser mais detalhes sobre o curso, você manda um WhatsApp para mim, 999-85-1025, 999-85-1025, e lá no WhatsApp eu vou dar todas as informações para você, tá certo? Então, é importante para quem quiser conhecer ainda mais a mente humana e é importante para quem quiser se tornar um hipnoterapeuta de sucesso. Esse curso é de 20 horas, a gente vai começar às 8 horas e está previsto ir até às 20 horas, né? A gente está prevendo até às 18, mas a ideia é que a gente vá um pouco mais além. E é um curso de 20 horas, tá certo? Que vai ser oferecido pelo Instituto Florescer Adélia do Vale. E a gente vai estar oferecendo outros cursos que são importantíssimos. A gente também vai oferecer lá para setembro um curso sobre hipnose para o tratamento da depressão. Esse curso é muito bom. E é importante para que você possa também conhecer os mecanismos da mente humana e, ao mesmo tempo, ajudar pessoas, ou seja, ajudar a transformar vidas. Eu sempre digo que o hipnoterapeuta é aquele que trabalha na transformação de vida das pessoas. Então, se você quiser transformar vidas, se tornar um hipnoterapeuta de sucesso e até transformar a sua própria vida, eu digo que esses cursos eles são fundamentais para que você possa aprofundar cada vez mais no autoconhecimento e também para ajudar o seu próximo, tá bom? Muito bem, pessoal. Nós estamos concluindo aqui a nossa live, uma live bastante extensa, não é? Já são 54 minutos de live pelo Instagram. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Amanhã nós teremos a nossa última live, que é sobre as emoções. Nós vamos falar sobre a nossa amígdala, as amígdalas, tá certo? Que são essas amígdalas, benditas amígdalas, que não é isso aqui não, viu? Isso aqui não é amígdala não, isso aqui são tonsilas. As amígdalas ficam aqui entre aqui as orelhas, aqui para cá. Então a gente vai falar sobre as amígdalas e a importância das amígdalas. Inclusive, por que nós somos, muitas vezes, por que nós somos ansiosos, tanto patológicos quanto a ansiedade normal do dia a dia. A gente vai entender qual é o mecanismo da ansiedade.
não é? Aquela história lá das amígdalas. Isso vem desde o Pleistoceno. Então a gente vai entender que diabo é isso, esse negócio de Pleistoceno. Por que que nós fomos formados, gestados para enfrentamento ou fuga, tá certo? Então a gente vai falar sobre isso amanhã, vai falar sobre as emoções. Amanhã, 8 horas, eu espero todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.